Oi, gente, tudo bem? A gente está falando aqui no Conversas com Significado. Essa semana, o Conversas com Significado trata de diversidade, um tema super bacana. E hoje a gente vai falar especificamente sobre diversidade geracional. E aí, eu estou aqui com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles é um super expert em diversidade de maneira geral. Ele é o sócio fundador da consultoria Mais Diversidade, trabalha com isso há um tempão e já ajudou um monte de empresa nesses processos de inclusão, de diversidade, de várias minorias, né, Ricardo? Então, seu trabalho é incrível, assim, eu acho que hoje e cada vez mais é super urgente, né? Queria te agradecer super por essa entrevista e pelo seu tempo. E aí eu queria começar falando que a gente vê, né, notícias da pirâmide etária e como ela vem mudando, né, nos últimos anos, tal. E aí eu queria começar com você, assim, qual que nesse cenário, qual que é o papel das empresas, social e estratégico, de ter essa mistura, assim? Não sei nem quantas gerações cabem de uma vez numa empresa, mas qual que é esse papel, assim? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. Acho que toda iniciativa que procure endereçar as questões de diversidade e inclusão nas organizações tem que ser saudada. Então, que bom que vai ser uma semana inteira de conteúdos. Eu fico muito honrado em participar. O tema geracional, ele é um tema que ainda é novo na pauta de algumas empresas. É uma discussão que vem se fortalecendo. Na minha avaliação, é o próximo grande tema na agenda de diversidade e inclusão. Quando eu digo próximo, eu não estou pensando nesse futuro longe, não. Eu estou pensando em uma discussão que vai ganhando corpo, que vai crescendo e que acho que isso já está acontecendo desde já. Por quê? Está relacionado a um desafio da própria sociedade, que é esse que você apontou. São desafios relacionados ao aumento da expectativa de vida, a aumento da disposição das pessoas de continuar contribuindo, também um desejo maior de continuar contribuindo. Outras vezes, isso tem a ver também com os impactos causados por reforma da Previdência ou pela situação econômica, de com que mesmo aquelas pessoas que sonharam com a aposentadoria no cruzeiro, que acharam que não iam trabalhar mais, muitas vezes a situação econômica força essas pessoas a continuarem no mercado. Para alguns é um prazer, para outras pessoas é uma necessidade. O importante é que não importa se necessita que garantir para todo mundo condições de acesso ao mercado. Bom, como você mesmo falou, o Brasil viveu recentemente o que a gente chama de fim do bônus demográfico. Você tem mais jovens nascendo, né? Na população. O Brasil está envelhecendo. A gente começa a ver agora o que já acontece há algumas décadas, por exemplo, em países da Ásia. O Brasil está envelhecendo e daqui a pouco, segundo um estudo da PwC, a partir já de 2040, que a gente pensa assim, né, Simone, 2040 parece longe, está na Não. esquina. Lembra onde você estava em 2000? Eu É. lembro onde eu estava em 2000. Lembro onde eu passei Ontem, o né? Réveillon em 2000, faz 20 anos. 2040 é só Uhum. ontem, é só mais 20 daqui para frente. Em 2040, a maior parte dos trabalhadores no Brasil já vai ter mais de 40 anos. São várias gerações. A gente costuma dizer que hoje nas empresas são pelo menos 4 gerações, com a possibilidade de serem 5, porque eu sempre gosto de citar o exemplo daquela empresa familiar, por exemplo, que tem ali o fundador, a fundadora, octogenário ou octogenária que está ali no dia a dia, e o estagiário, a estagiária da novíssima geração, de Uhum. 17, 16 anos, menor aprendiz muitas vezes, né? E isso traz realmente desafios muito grandes para todos os envolvidos. É legal, acho muito assim, essa projeção de 2040 é super interessante mesmo, né? Porque passa num minuto. E aí, Ricardo, você que trabalha com isso, como que as empresas podem lidar com esses perfis tão diferentes num mesmo ambiente? O que você acha qual que é qual que é o principal gap? É conhecimento, é cultura, é alguma coisa de paradigmas que as mais novas já chegam com uma cabeça completamente diferente? O que é o principal gap aí? Eu acho que a geração mais nova chega sim com uma cabeça completamente diferente, o que não necessariamente significa que sempre é melhor. Esse é um Uhum, ponto que eu acho que uhum. é importante. Existe uma tendência no mercado, Simone, de hierarquizar gerações. Existe uma tendência de falar, tal geração tem tais características e elas são melhores do que as
características da geração que veio depois ou do que a antecedeu. De minha parte, na minha avaliação, que eu sempre digo, não é a única nem é a certa, é só a minha. Na minha avaliação, a gente tem que tomar algum cuidado com essas generalizações que vão dizer baby boomers são assim, geração Z são assim. É difícil trabalhar com parâmetros universais, com essas ideias tão amplas. A gente tem que considerar aí a singularidade de todas as pessoas. Mas isso vai trazer para as empresas uma série de desafios. Como é que elas podem endereçar? Eu acho que a partir de um trabalho, inicialmente, que reveja os vieses individuais, pessoas, e os vieses que estão na própria estrutura da organização. Que tipo de viés eu estou falando? Por exemplo, Simone, é muito comum que se inovação ao jovem, só ao jovem. E isso é muito temerário, porque inovação é a palavra-chave nas organizações. Só se fala em inovação. Se eu acho que inovação é um atributo que só o jovem tem, qual vai ser o espaço da pessoa mais velha? Então, eu acho que um trabalho de identificar quais são as crenças organizacionais e no nível individual de lideranças, de pessoas que recrutam, quais são essas crenças que vão limitar a entrada, ascensão e permanência de pessoas de diferentes gerações na empresa. Esse é um trabalho inicial. Um outro trabalho, que eu acho que é em complemento a esse, é pensar de que forma os times eles podem, de fato, colocar as variadas gerações para conviverem. Esse verbo, para mim, é muito valioso, porque na prática, convivência é rara. O que existe é outro verbo, coexistência. Dividem o mesmo espaço. Não necessariamente convivem, trocam, aprendem uns com os outros. E é daí que vão sair, por exemplo, os grandes benefícios que a gente costuma associar à diversidade e inclusão. Ah, legal. Eu estava até dando uma pesquisada sobre esses skills do futuro, né? Dessa próxima, nesse novo normal e o futuro, né? E os skills, a gente pensa de imediato, que são todos eles ligados à tecnologia, eles não são, né? Então, é criatividade, resolução de problemas, análise crítica, tal. Você acha que aí nesse ponto a gente consegue ter um valor assim maior de uma pessoa que tem mais resiliência, que tem mais experiência? Você acha que nesses skills a gente consegue esse equilíbrio ou, enfim, isso também é uma coisa que pode ser de qualquer idade, né? Eu acho que são complementares essas habilidades, mas tem algumas dessas soft skills que, a meu ver, elas dependem de estrada. Vamos dizer assim, depender talvez seja gerar uma associação, mas quando você tem estrada, quando você tem trajetória, é mais fácil você ter resiliência, por exemplo. Né? Eu fico imaginando, vamos pegar o exemplo que a gente está vivendo agora, Simone, que é o da crise. Para muitas pessoas, essa é a primeira crise que eles estão vivenciando. Sem dúvida, é a maior crise que eu vivencio. Sem dúvida, é a maior crise que muitas pessoas de 50 anos já vivenciaram. Mas eu estou com 37. Eu também sobrevivi ali à crise de 2008, que não se compara em grau de intensidade, mas foi uma crise difícil para o mercado. Eu sobrevivi ali a 2001, que eu estava ali entrando na faculdade, vem os atentados, e isso muda o cenário geopolítico no mundo e a maneira como a gente vai viajar ou vai se relacionar, entre outras questões. Uma pessoa mais velha, se a gente pensar alguém no Brasil hoje que tem mais de 50 anos, o que já viveu de plano econômico, para começar aí, faz com que essa pessoa tenha, assim, não é verdade? Uma resiliência maior, porque assim, eu nasci em 83. Um dos pontos gostosos de trabalhar com geração, Simone, é que a gente para de ter qualquer ideia de esconder a própria idade. Idade é orgulho. Eu nasci em 83. A moeda estável no Brasil chegou quando eu tinha 11 anos. Eu tenho uma memória disso? Tenho uma. Eu me lembro quando a gente tinha a tabelinha da URV, eu não sei qual que é a tua idade, mas tinha a tabelinha, antes de virar o real, em 93, eu tinha 10 anos, tinha a tabelinha de conversão, de Cruzeiro Novo, eu não sei, para URV, Unidade Real de Valor. É o máximo que eu lembro. Quem tem 50, 60 anos, lembra daquele caos de hiperinflação, lembra de mudança de moeda, tem estofo. Sabe, inclusive, que essa crise, por dura, por difícil,
e por dolorosa que ela é a essência. É uma crise de saúde, né? E ela mexe muito com os medos. Você pode olhar para ela e saber que haverá, sim, um futuro, né? Então, acho que a experiência vai nos ajudar a ter também o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Sim, sim. Vamos ver como todos vamos sair dessa, né, Ricardo? E aí, pegando um Tomara pouco que o seu... melhores, né? Eu acredito que sim. Pegando esse seu gancho na crise, na pandemia e tal, a pandemia tirou do mercado as minorias, né? Então, assim, você vê um reflexo muito grande em mulheres, né? Você vê um reflexo muito grande nas pessoas mais velhas. Então, assim, para fechar nossa conversa, eu queria que você fizesse essa, né? Assim, se isso é fato, né? E o que você diria para essas pessoas que estão, ou que já estão no mercado de trabalho, mas estão ali com aquele medo de o que vai acontecer agora, né? E se sente meio ali na vitrine, né? Para qualquer coisa, eles são os mais vulneráveis. E para quem está entrando, que talvez seja pior ainda essa percepção, né? Se já estava difícil agora, vai piorar. É isso mesmo? Como que você acha? O que você diria tanto para as empresas quanto para essas pessoas? Primeiro que eu acho que se tem algo que nos unifica nesse momento é o medo. As pessoas estão com medo. No começo da crise havia aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco, e eu sempre fui muito crítico em relação a isso, que eu dizia, não é o mesmo barco. Tem gente que está Sim. numa cabine de cruzeiro, tem gente que está se acotovelando numa canoa, e a bem da verdade, por mais duro que seja dizer isso, a gente tem a evidências para falar que algumas pessoas já foram lançadas ao mar. Então não é mesmo barco, mas se tem algo que nos torna unificados nesse momento é o medo. É o medo de perder o emprego, perder renda, perder a casa, perder alguém da família, perder a própria vida, entre outras questões. Então, primeiro, toda a minha solidariedade às pessoas que perderam o emprego recentemente ou que estão vivenciando esse tipo de situação nesse momento. A crise expõe as desigualdades, ela torna as desigualdades ainda mais evidentes. E ela é, sim, uma ameaça para esses grupos que a gente tem conversado aqui de forma especial. A gente olha para dados, pessoas com deficiência tanto vinham perdendo emprego que a mesma lei que prorrogou o direito, né, das empresas de reduzirem jornada e salário, ela tem lá um item agora que foi colocado que é de proibir a demissão de pessoas com deficiência enquanto durar a pandemia, porque elas vinham perdendo o emprego. Assim como expôs a fragilidade das mães. Tanto a mãe que perdeu o emprego, quanto a mãe que está em casa agora, com um colo atrás do outro o dia inteiro, e crianças em casa, com tudo isso que a gente sabe que elas demandam. No caso da população 50 a mais, a crise ela trouxe de volta uma imagem que já nos criou problemas no passado, que é a imagem de grupo de risco. Então, houve ali a percepção de parte de algumas empresas de que aquela é uma população vulnerável, de fato, é mais vulnerável ao risco, mas aí a consequência que se tira daí é que, portanto, é melhor não empregá-las, que é uma consequência nefasta e completamente equivocada. Além da crise, a gente tem que estar atento também, Simone, aos efeitos da tecnologia. Os processos de automação, de digitalização e tantos outros, eles também têm um impacto sobre as carreiras das pessoas. O que eu posso trazer de boas notícias no meio organizacional? Esse debate não está passando batido. A gente lançou no mês passado o Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho. O que é esse fórum? Ele é um espaço institucional secretariado pela Mais Diversidade. É um fórum da Mais Diversidade? Não. É um fórum do meio empresarial. A gente conta já com o apoio de Itaú, Chubb, EDP, PwC e Grupo Boticário, e convidamos desde já mais empresas que possam se juntar a esse grupo e serem signatárias de compromissos públicos com os temas de gerações e de futuro do trabalho. É uma sementinha, mas é uma sementinha que deu fruto em outras hortas por aí. Quando o Fórum de Direitos LGBT surgiu em 2013, o tema era novo, o Fórum ajudou a avançar. Quando surgiu o ONU Mulheres, Movimento Mulher 360, a Coalizão pela Equidade Racial, isso ajudou esses assuntos a avançarem no meio empresarial. É também o nosso objetivo. Então, eu convido as empresas a acessarem o site forumgerações.com.br e fazerem parte conosco desse movimento. Não, muito legal, sensacional, Ricardo. Então, assim, até queria fechar parabenizando pelo seu trabalho.
que eu acho que é incrível, urgente, e a gente fala, nunca se falou tanto de diversidade, nunca se falou tanto. E assim, tem que falar mais ainda, né? Acho até a gente chegar ao ponto de falar, ok, estamos falando o suficiente, ainda vai demorar, né? Então, assim, seu trabalho é fundamental. Queria agradecer super pela entrevista. Acho que foi muito bacana. Espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar falando sobre esses temas todos. Temos que falar e temos que falar todas e todos nós. Então, eu retribuo, agradeço eu a você pelo convite e por fazer parte dessa iniciativa de movimentar as redes aí. Diversidade não é um assunto apenas dos consultores e consultoras dessa área, não é um assunto apenas do RH, não, é de gente interessada em construir uma sociedade melhor a partir da inclusão de todas as pessoas. Ótimo. Vamos juntar sempre, sempre as nossas vozes. Obrigada, viu, Sem Ricardo? dúvida. Um beijo Muito para obrigado, você. viu? Um Obrigada. beijo, até mais. Até.